adorar a Deus em meio à dor? Como é possível a gente conseguir adorar a Deus em meio a lutas, a problemas, a solidão, perdas? Como é possível adorar a Deus, louvar a Deus quando há momentos na nossa vida que Ele nem parece estar ali? Você já parou para se perguntar essas coisas? Você já passou por isso? Ou talvez você esteja passando por isso? As pessoas dizem, tem que adorar a Deus em meio à dor e não sei o que. Tá, mas é fácil quem tá de fora falar isso. Mas vai você tacar um sorriso com o gato, falar que tá tudo bem, quando nada tá bem. E até a sua fé está em jogo e você não tem aquela certeza de que Deus está ali com você mesmo. Se isso passa pela sua cabeça, vamos dar uma olhada na letra dessa canção, que tem algumas coisas ali que podem nos ajudar a responder essas perguntas. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Bom, essa música é uma música bem famosa, você provavelmente já deve ter no mínimo ouvido em algum lugar. Chama Deserto, né? Ficou muito famosa aí nesses últimos meses na voz de Maria Marçal, mas a música é bem antiga, acho que é se não me engano, de 2013. A primeira gravação dela foi de Ariane, composição de Anderson Freire, é sempre ele, né? Então vamos dar uma olhada aqui na letra, fala assim, ó: eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. Bom, primeiro a gente tem que entender o seguinte: a letra da canção ela está fazendo uma alusão, obviamente o nome da canção é Deserto, então ela está fazendo alusão ao período que Jesus foi tentado no deserto, bem no início do ministério. Esse texto é o principal pano de fundo da letra da música, então a letra da música está sempre fazendo referência, fazendo paralelo a esse texto, tá? Então ela já começa dizendo aqui, olha, eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. Fazendo referência a quando Jesus foi tentado ali a transformar pedras em pães ali para matar sua fome naquele momento, já que ele já estava 40 dias sem comer e sem beber, né? Aí na sequência ela vem: de um lugar alto eu não vou me lançar só para demonstrar o teu poder, eu também não preciso ver fenômenos para crer em ti. Tudo fazendo alusão àquelas 3 tentações que Jesus sofreu. E aqui nesses 2 primeiros parágrafos, o adorador está falando bem aqui, olha, eu não preciso transformar pedras em pães, eu não preciso me lançar no lugar alto, eu não preciso fazer shows pirotécnicos, digamos assim, para acreditar que o Senhor está cuidando de mim. Aí vamos combinar, é muita fé, né? Porque às vezes a gente precisa ver sinais, a gente precisa ver e ouvir e ter uma certa certeza de que Deus está conosco. E isso contraria o que está na letra. A letra está falando justamente o contrário. Está falando, olha, eu não preciso de nada disso para eu acreditar que o Senhor está comigo. Basta eu acreditar. Né? Quer ver? Vamos dar uma continuação aqui. Ó. Aí na sequência, esse parágrafo aqui para mim é o mais importante de toda a música. Eu já vou te explicar o porquê, tá? Mas vamos ler. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas, como um deserto, isso vai passar. Tá, vamos seguir aqui e depois eu volto, tá? Por isso, resistindo estou, e quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Aqui só uma observação, de novo está fazendo alusão a quando Jesus terminou o seu momento ali no deserto, né? Venceu a tentação e os anjos o serviram e tudo mais. Só que aqui tem só uma observação para fazer. Embora o adorador esteja fazendo esse comparativo, esse paralelo, aqui ele está falando o seguinte: por isso estou resistindo, estou lutando com a tentação, que eu sei que isso vai passar, como disse na estrofe anterior, eu sei que é um deserto, vai passar e tudo, e quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai alimentar. Então o que ele está querendo dizer com isso? Fazendo um paralelo, mas tem uma diferença aí. Aqui o adorador está falando assim, olha, quando a minha força se esgotar, eu sei que o Senhor vai vir com escape. Né? A palavra de Deus diz que a gente não é tentado além das nossas forças. Então é mais ou menos nesse sentido que a letra está dizendo. Então olha, quando eu não estiver aguentando mais, eu tenho a fé de que o Senhor vai me ajudar, de que o Senhor vai me sustentar, o Senhor vai me manter de pé, o Senhor vai cuidar de mim. Esse é o contexto, tá? Porque se a gente for olhar literalmente o que está escrito, está contrariando um pouco a escritura, porque afinal de contas, Jesus ele não foi servido pelos anjos quando ele perdeu as forças.
Você não vai ver isso lá nos evangelhos. Quando Jesus perdeu as forças, ele desmaiou e aí veio... Não existe isso, tá? Então Jesus ele foi servido pelos anjos porque ele venceu a tentação, que ele venceu aquele período de deserto, tá? Então é como se fosse uma recompensa ali, tá? Então contrasta um pouco com a letra, tá? Mas o contexto da letra é esse que eu acabei de explicar. Não tá dizendo isso, tá? Mas é uma forma, fazendo um paralelo ao texto, mas é a mesma coisa, tá dizendo que como se Deus nos ajudasse no momento em que a gente estivesse ali desanimado, esgotado, sem força para continuar. E às vezes a gente fica assim, vamos combinar, né? Tem momentos da vida, dos nossos desertos, e olha que de deserto eu entendo bem, mas depois a gente fala disso, mas nos momentos de deserto a gente fica fraco, a gente fica sem força. A nossa fé é provada o tempo inteiro, não é isso? Então isso é bem incoerente, tá? Mas vamos lá. Bom, feita essa observação, aí vem o refrão, que é a parte que a maioria das pessoas já deve conhecer. Te adorar é o que me sustenta de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é muito mais que estratégia. É muito mais eu que coloquei, tá? Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Esse refrão aqui, essas duas partes, tem uma ligação profunda com essa daqui. Não troca nossa comunhão. Porque olha só, o que a gente precisa entender e deixar muito claro aqui. Deserto, todos nós temos os nossos desertos, né? Olha que deserto eu entendo. Já passei por alguns deles e eu sei muito bem a coloração, a temperatura de uma areia do deserto. Eu sei o que é estar sozinho, eu sei o que é perder tudo, eu sei o que é não ter ninguém ao seu lado para te orientar, para te ajudar. Os amigos somem, né? Aquele que você achava que poderia contar a qualquer hora, some todo mundo. Às vezes até o próprio Deus você tem dúvida, pô, será que Deus está aqui? Deus parece que não está cuidando de mim, Deus parece que foi embora. Então a nossa fé é provada o tempo todo. Então eu entendo um pouco de deserto, já passei por alguns, provavelmente você já passou, ou talvez esteja passando nesse exato momento. E nessa estrofe aqui está o maior segredo de você, para você sair do deserto. Porque sim, o deserto é passageiro, assim como tudo na vida passa, né? Só a palavra de Deus que não. Mas e o deserto também, momento de dificuldade, uma hora passa. A questão é, até quando? Porque às vezes a gente sabe que, poxa, esse momento difícil, de luto, de dor, vai passar, mas a dor é muito grande. Então a gente não vê a hora de passar. A gente fala, cara, quando isso vai passar? Quando esse sofrimento vai terminar? Eu não aguento mais. É verdade que existem desertos que acontecem de forma repentina na nossa vida. A gente não escolhe estar lá. Simplesmente alguém bate na porta, ó, você foi convocado para o deserto. Bora? Não, mas eu não quero. Não tem que querer não. Né? Às vezes você acorda, vai dormir de um jeito, no outro dia explode uma bomba, assim, meu Deus, e agora? Né? Acontece. Agora, existem desertos que a gente paga o Uber para ir, né? Vamos combinar, né? As nossas péssimas escolhas, nossos erros, nossas falhas acabam nos levando para momentos de deserto, de dor, de luto, de problema, de dificuldade e tudo mais. O grande ponto aqui é que, tanto na primeira opção quanto na segunda, Deus está no controle. Mas a pergunta que eu creio que você deveria fazer não é como eu faço para sair do deserto, mas sim o que eu devo aprender no deserto. Porque às vezes a gente quer sair logo do deserto. A gente quer sair logo do momento de dor, de crise, de angústia. A gente quer passar por aquilo logo. A gente queria dormir, acordar tantos anos na frente com tudo resolvido. Mas isso não vai acontecer. E às vezes essa expectativa nula acaba postergando, aumentando o período de deserto. Eric, então o que eu devo fazer? Ora, aprender. Aprender o que, Eric? É o que está aqui na letra. Olha só. E essa parte para mim é a parte mais importante da música, que ela fala: eu não troco a nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas, né? Essas coisas da vida, porque é como um deserto, tudo passa. O carro que você quer comprar um dia vai estar velho, a casa que você quer comprar um dia vai estar obsoleta. Tudo que a gente possa querer conquistar nessa vida vai passar, assim como o deserto, assim como a minha dificuldade. Eric, então o que eu devo buscar nesse momento do deserto que não vá passar? Isso aqui, a comunhão. Sim, foi nos momentos mais severos de deserto, de dor, de luto da minha vida, em vários desertos que eu já atravessei, eu posso te garantir, o que eu mais aprendi de mais valioso nesse período foi exatamente isso: ter comunhão com Deus. Eu entendi que não tem nada de mais valioso do que ter
comunhão com Deus. Às vezes, Deus permite que a gente atravesse esses desertos justamente porque Ele quer nos parar. Ele quer falar assim, olha meu filho, eu quero falar com você, eu quero ter mais comunhão contigo, eu quero estar mais perto de você. Só que às vezes eu correria. Vamos combinar o seguinte? Vamos ver se você concorda comigo, coloca aqui nos comentários inclusive. Nos momentos mais tranquilos da nossa vida, a nossa comunhão, muitas das vezes, é bem xoxa. Fala a verdade. Quando a gente está tudo bem, quando a gente não tem problema, quando tudo dá certo, quando todas as portas se abrem, a nossa oração não é a mesma. A nossa oração é ok. A nossa busca é ok. A gente já não se entrega com tanta intensidade. A gente não ora com tanta intensidade. E nosso jejum, a nossa busca, a nossa vida devocional não é a mesma quando os problemas acontecem. Quando a gente está no deserto. Normalmente, quando a gente passa por um momento de dificuldade, a gente é diferente, né? A gente busca com mais intensidade, porque a gente quer resolver o problema. Então a gente busca com mais intensidade, a gente ora de forma diferente, a gente está mais sensível, a gente chora, a gente se entrega mais, a gente quer ir para a igreja, a gente quer assistir pregações, a gente quer buscar a presença, a gente quer sentir alguma coisa no vento, a gente quer ver anjo. É bem diferente quando está tudo bem. Se nós dois sabemos disso, imagina Deus. Então sim, Deus às vezes permite que a gente atravesse por certos desertos, não para nos punir, não para nos castigar ou para nos ver sofrer, não, mas simplesmente para nos ensinar que o mais importante da vida não é aquilo que a gente possa conquistar, aquilo que a gente pode comprar ou adquirir ou alcançar na vida, mas sim a comunhão com Deus, que é o que vai nos conduzir para uma vida eterna. Como Deus falou, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, cara. E a sua justiça, as outras coisas. Só que às vezes a gente se preocupa tanto com as outras coisas, que às vezes a gente acaba se colocando num momento de deserto, de dor, de ansiedade, de um monte de crise. E Deus está querendo só simplesmente nos parar para falar, filho, busca a minha presença em primeiro lugar, e deixa que eu cuido das outras coisas para você. Tenho aqui na minha casa, a gente tem um quarto só para oração, sabe? Um quarto separado da casa é dedicado a esse espaço. Então, pelo menos 2 vezes na semana, no mínimo, a gente, quando as crianças vão dormir, as pessoas vai todo mundo dormir, são 2 dias fixos, horário certo, que eu me dedico a me trancar no quarto e me dedicar à minha comunhão com Deus, sabe? Então, é ali dentro onde eu tranco a porta e é só eu e Deus e mais ninguém. Coloco ali louvores, quando eu levo meu instrumento eu toco alguma coisa. Então eu gasto tempo ali em oração, eu converso, eu adoro, eu assisto uma mensagem. É o meu momento com Deus ali, de comunhão. Sabe, eu não troco por nada. Pode ter o que for, pode me chamar. Não, ali, esse dia e horário é reservado para minha comunhão com Deus e ninguém tira. Eu tenho experimentado coisas na minha vida extraordinárias, espiritualmente falando, sabe? Então o que fala que, olha, eu não troco a nossa comunhão. E aí ela fala, olha, te adorar é o que me sustenta de pé. Eu não vou perder essa guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Esse é o ponto. Não pode usar a adoração a Deus como só uma estratégia para vencer batalha. Por que não, Eric? Porque quando a batalha é vencida, a gente para de adorar. Ela não é assim. Eu tô na batalha, então vou adorar, vou pra igreja, vou fazer, vai acontecer. E aí quando a batalha cessa, quando Deus nos dá a vitória, pela sua infinita misericórdia e bondade, a gente tende a botar o pé no freio, ou não é? A gente já não busca tanto. Não é o que Deus quer. Deus não quer que a gente o busque só como uma forma de estratégica para vencer alguma coisa. Não, Deus quer isso como estilo de vida. Então, meu irmão, se você está passando por deserto, nesse momento, porque eu não acredito em coincidência, se você clicou nesse vídeo aqui, é porque o Espírito Santo quer falar com você algo. Então preste atenção. Não fique preocupado em quando você vai sair do deserto. Preocupe-se em buscar a presença de Deus no deserto. Ele quer se manifestar a você no deserto. Ele quer grandes coisas na sua vida no deserto. Ele quer fazer milagres no deserto. Ele quer que você experimente coisas extraordinárias no deserto. É o deserto que é a escola, é a faculdade que Deus usa para nos formar, para aumentar a nossa fé. Então não tenha pressa de sair, tenha pressa de se relacionar. Tenha pressa de adorar a Deus em qualquer momento, mas principalmente no deserto. Saiba, Deus está com você. Mesmo que você não esteja vendo, mesmo que você não esteja sentindo,
mesmo que tudo ao redor pareça ao contrário. Deus está cuidando da sua família, Deus está te dando livramento, Deus está cuidando. Se você quer entender mais sobre como ter Deus como nosso amigo, assiste esse vídeo aqui, clica, assista e que Deus abençoe a sua vida.